E o Congresso Nacional retorna hoje às atividades. A primeira sessão do ano está marcada para as 4 horas da tarde no plenário da Câmara. Na abertura, será lida a mensagem enviada pela presidenta Dilma Rousseff. Este ano, várias questões polêmicas devem entrar em votação. A Câmara dos Deputados volta às atividades com a pauta trancada por 5 medidas provisórias e pelo projeto de lei que cria o regime de previdência complementar do servidor público federal. A expectativa é que logo no início dos trabalhos, o presidente da Câmara, Marco Maia, coloque em votação a proposta de divisão dos royalties do petróleo e o novo Código Florestal. Os 2 projetos foram modificados no Senado e retornaram para a Câmara para uma nova votação. A base aliada do governo tem como prioridade a Lei Geral da Copa, além da votação de novas regras para a exploração do setor de minérios. Já a oposição quer votar o piso salarial de policiais militares e bombeiros, o fim do voto secreto nas votações do Legislativo e a recriação das férias coletivas do Judiciário. Já os senadores devem se dedicar à reforma do Código Penal e de defesa do consumidor. Bom dia, e a expectativa é que os senadores também votem a proposta de emenda à Constituição que restabelece a obrigatoriedade do diploma de jornalista para o exercício da profissão e a PEC que trata das competências do Conselho Nacional de Justiça. Sobre a pauta do Legislativo, vamos conversar com o analista político e diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Augusto de Queiroz. Bom dia, Antônio. Uma pauta extensa, tanto na Câmara quanto no Senado, para um ano curto, já que a gente tem eleições municipais em outubro. O que de fato deve andar e o que vai ficar na gaveta do Congresso esse ano? Olha, devem andar uma série de matérias que ficaram pendentes da sessão legislativa passada, basicamente Previdência Complementar dos Servidores, Lei da Copa e Código Florestal. Há uma pressão para que se priorize a votação também da distribuição dos royalties, mas essa é uma matéria mais polêmica que eu não creio que vai ser votada tão imediatamente. Bom, a gente também tem, além da Lei Geral da Copa, que há uma grande expectativa sobre isso, a expectativa sobre as reformas no Congresso Nacional, reforma política, reforma tributária, alguma coisa, alguma matéria que desses itens deve avançar esse ano? Sinceramente, não acredito. O primeiro ano da legislatura é o momento apropriado para a votação de matérias com esse grau de complexidade. Reforma tributária e reforma política são temas que não se aprovam em momentos em que o presidente passa para o segundo e terceiro ano de mandato. É sempre no primeiro ano que essa matéria deve ser votada. E não creio, portanto, que haja qualquer evolução neste ano, especialmente em função das eleições municipais. Agora, a paralisia em função das eleições municipais deve atingir tanto a Câmara quanto o Senado? Basicamente a Câmara. Em geral, 18% dos deputados concorrem à eleição municipal. Portanto, eles terão atividade agora de fevereiro até final de junho. Entram num recesso branco, depois o recesso formal, continuam no recesso branco até novembro, que é quando termina a eleição em segundo turno, e então retomam as atividades em novembro e vão até 23 de dezembro. Basicamente, Câmara. Senado não há interrupção, porque no limite são 2, 3 senadores que concorrem à eleição municipal. E como se trata de uma eleição majoritária, ele depende menos dos prefeitos do que os deputados e, portanto, terão mais condições de deliberar nesse período de eleição municipal. Então, no Senado, o que a gente pode esperar de avanço esse ano? Basicamente, aquilo que for aprovado na Câmara irá para o Senado, enquanto os deputados estão dedicados à eleição municipal, acompanhando e apoiando os seus apoiadores nos estados, os senadores estarão deliberando sobre essa pauta já aprovada na Câmara. Agora, os temas polêmicos, Antônio, de apelo popular, previdência complementar para os servidores públicos federais, aumento de salário para policiais e bombeiros militares. Você já falou que a previdência complementar deve avançar, apesar de ser polêmico e impopular para os servidores públicos federais, obviamente, e o reajuste do salário dos policiais e bombeiros militares, que já estão aí há 2, 3 anos esperando por essa votação, não deve avançar? Pois é, a Previdência Complementar tende a avançar por 2 razões. A primeira é que o assunto já está bastante avançado, foi encaminhado em 2007 e desde lá vem sendo debatido. E o segundo é que há uma disposição pessoal da presidente em aprovar essa matéria dentro da lógica de ajuste fiscal que está sendo desenvolvida. Em relação especificamente à questão dos militares, a PEC 300, chamada PEC 300, há um veto do Palácio do Planalto em relação a essa matéria, porque não se sabe dimensionar qual será o impacto desse aumento se for aprovada essa emenda à Constituição. E como o governo conseguiu, no primeiro ano de mandato, com muita pressão dos militares, impedir a votação dessa matéria, eu creio que se
persistir nessa linha, consegue também transferir para anos futuros a deliberação sobre a sua matéria. O governo vai continuar tendo maioria tanto na Câmara quanto no Senado? Com razoável folga. A presidente tem um índice de popularidade muito elevado, uma base absolutamente ampla, de modo que não há nenhum risco evidente ou premente em relação a essa perda de apoio na base do governo no Congresso. A oposição vai continuar em apuros, então? Com certeza. Ok, Antônio, obrigada por sua participação aqui no Repórter Brasil. Bom, lembrando que a sessão de hoje no Congresso é só de abertura dos trabalhos. Votações, tanto na Câmara quanto no Senado, só na próxima terça-feira. Natália. Obrigada, Luana, pela participação.